Amados irmãos, queridas irmãs, hoje dia 22 de abril, sábado da segunda semana do tempo da Páscoa. E temos a imensa alegria de convidar você, convidar a sua família, para partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde iremos refletir o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 ao 21. Caminhar com Jesus nas tempestades. Perceber a presença de Jesus no meio das turbulências de nossa vida. Portanto, refletimos juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas, aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, a proposta de Jesus não é entendida pela multidão e é mal interpretada pelos discípulos. A multidão quer vê-lo rei, o Messias da abundância. Os discípulos se retiram, talvez pretendendo voltar à vida de antes. Jesus vai ao encontro deles e a crise é superada, embora não completamente resolvida. Perceba que a adesão ao ressuscitado comporta tremendos desafios para os que escolhem o caminho do discipulado cristão. Engana-se quem pretende transformá-lo num oásis de paz e de tranquilidade, livre de tribulações. A cena evangélica indica como enfrentar as tempestades da vida. Os discípulos põem-se a atravessar o mar da Galileia numa pequena barca rumo a Cafarnaum. É necessário observarmos dois detalhes. Já era noite e não estava com ele o Senhor. Veja que a forte ventania e a agitação do mar fazia correr o risco de afundar. Todo mundo, quando se deram conta de não estar sozinho. Então, com eles estava o Senhor, exaltando a não enxergar, ou seja, a não entregar os pontos, permanecer firme na caminhada. Mesmo a meio à turbulência, Jesus nos incita a permanecer firmes e fiéis na missão. Percebemos, meus irmãos e minhas irmãs, que neste Evangelho exalta aos nossos olhos alguns sinais que nos servem de orientação para a nossa travessia do mar de nossa vida. Veja que anoitecia e os discípulos desceram ao mar sozinhos. Estava escuro e durante o cruzamento soprava um vento forte. Por isso o mar estava agitado. Os discípulos já tinham remado bastante e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Fazendo um paralelo com a nossa vida, verificamos que o mar está agitado quando as coisas e os acontecimentos estão fora dos padrões normais. E nós que nos sentimos na escuridão quando não conseguimos enxergar uma saída para os nossos problemas. Já remamos muito, já tentamos tudo, no entanto, não sentimos a paz e estamos entrando em desespero. Na maioria das vezes, amados irmãos e irmãs, isto acontece também conosco, por estarmos indo para o mar agitado, isto é, assumindo compromissos em hora imprópria por nossa conta e risco. Muitas vezes nós estamos na barca e enfrentamos os trabalhos e tomamos assim as decisões sem esperar por Jesus. Não estamos orando, não refletimos a sua palavra e queremos resolver tudo sozinho. Assim sendo, caros irmãos, queridas irmãs, remamos por conta própria e a tempestade é consequência de nossas deliberações equivocadas.
E as coisas não dão certo porque estamos confiando em nós mesmos. A autoconfiança. Escolhemos estar sozinho, talvez porque não nos importemos muito em saber a opinião de Deus. Se é hora para ir ou hora para ficar. Na maioria das ocasiões, nos antecipamos, traçamos os nossos planos, traçamos os nossos projetos sem esperar pelas sugestões do Espírito Santo, que conhece melhor o caminho pelo qual vamos cruzar. Então, o inesperado acontece. Durante o percurso que escolhemos, o mar encontra-se agitado e as tempestades nos surpreendem. O vento nos tira do sério e ficamos aflitos e angustiados. Caros irmãos, queridas irmãs, assim como os discípulos, nós não percebemos que a barca já se encontra bem perto da margem e que Jesus está por perto nos rondando e compreende o que se passa conosco. Ele chega andando sobre as águas, vencendo as nossas dificuldades, empunhando nas mãos a vitória que conquistou para nós. Mas ainda não acreditamos na sua intervenção e o confundimos com pessoas comuns. Temos medo quando Jesus se aproxima de nós. Se na hora das nossas tribulações procurássemos enxergar Jesus, procurássemos ouvir a sua voz, não padecíamos tantas aflições. Ele hoje também nos fala: sou eu, não tenhais medo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que nós saibamos distinguir a sua voz, que nós saibamos acolhê-lo com alegria e sem temor, na certeza de que a praia está bem perto. E ele, Jesus, nos levará para um lugar firme. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, devemos nos questionarmos, fazermos essa reflexão. Você já tem tentado enfrentar o mar sozinho? Você acha que precisa de Deus nessa travessia? Como você age antes de resolver as situações de conflito? Você para? Você reza ao Senhor? Você ora ao Senhor? Ou se enche de coragem e enfrenta o mar revolto sozinho? Pense nas tempestades que enfrentou na sua vida e perceba quem o ajudou. Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai que, em meio às tempestades, nos faça compreender que o ressuscitado caminha conosco. Peçamos ao Pai que esse ressuscitado nos incentive a não temer e, sobretudo, nos incentive a permanecer firme rumo ao traçado desse caminhar, nessa vida peregrina, pelo próprio Pai. Assim seja para sempre. Amém. Desejo a você, caríssimos irmãos, queridas irmãs, um santo e abençoado sábado e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.